Já quero chamar aqui o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, para a gente repercutir um pouco dos dados hoje do IPCA. Héctor, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Muito bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Héctor, vimos um IPCA hoje muito aguardado, diga-se de passagem, depois da reunião do Banco Central na semana passada, todo mundo monitorando esse dado de inflação, que já era esperado, vir um pouco mais acelerado do que no mês anterior. Mesmo assim, acabou vindo um dado interessante. Queria saber a sua visão, né? Como que você leu essa aceleração de 0,12%, os dados mais internos, digamos assim, do IPCA, né? Núcleo, IPCA de serviços, qual a conjuntura que pega esse dado de inflação nessa sexta-feira? Bom, vamos lá, né? Como você disse, o IPCA variou 0,12%, nós aqui na Ativa tínhamos 0,09%, só que o nosso desvio acabou sendo concentrado ali num item chamado higiene pessoal, aquele item que é muito volátil, ele tem perfumes ali dentro. Então, assim, a grande parte do nosso erro acabou ficando nesse item. A hora que a gente vai abrir a decomposição, né, do IPCA, como é que vieram os serviços e tudo mais, eles vieram menores do que o esperado. Então, apesar da surpresa altista do headline, né, do IPCA em si, a composição a gente pode classificar ela como benigna. Serviços mais baixos, serviços subjacentes mais baixos, os núcleos também ficaram mais baixos. Então, assim, é um processo no qual o headline ele está fazendo essa aceleração, essa retomada. O 12 meses saiu do 3%, 3,2%, já foi buscar 4% de novo, tende a continuar se acelerando ao longo desse semestre, até ali ao redor de 5%. Para ser preciso, nossa projeção atualizada está em 4,8% para o final desse ano, mas os serviços, foco de atenção do Banco Central, ressaltado na ata, ressaltado pelo Diogo Guilherme no evento da TAG, ressaltado pelo RCN ontem. Então, esse aí, ele mostrou um arrefecimento e já tem muita gente apostando em uma aceleração do corte para 75 bips na próxima reunião do Copom. Agora, resta saber se aquele caráter subjetivo que o BC colocou na sua comunicação oficial, na ata, foi amplamente atendido. Ô, Héctor, tem duas questões, né? Você falou a Ata falou, o Guilherme falou, o Campos Neto falou ontem, Campos Neto já falou hoje, né? Ele estava num evento lá no Paraná, ele falou, tô preocupado com a inflação de serviços, o núcleo está bastante acima da meta, mas veio um pouquinho melhor hoje, né? E aí isso acaba contribuindo, esse número benigno acaba contribuindo, e essa fala do Campos Neto, né, admitir que o número veio melhor, já movimenta a expectativa do mercado. Se algumas pessoas estão esperando esse aprofundamento no corte, você tem essa percepção também? Eu sei que você tem esse caráter um pouco mais conservador, que das últimas vezes que a gente conversou, você esperava o corte lá no ano que vem, mas aí acabou tendo uma mudança no cenário e aí você revisou suas perspectivas. Mas você acha que é possível haver esse aprofundamento de cortes, mesmo o Banco Central sendo teoricamente tão claro assim de que não vai fazer? Vamos lá, né? Então, assim, de fato, o meu perfil ele é um pouquinho mais hawkish, né? Eu acho que a gente não pode brincar com inflação, tem a memória histórica, uma inércia gigantesca, mas esse é o meu perfil, né? O Banco Central, ele tem se mostrado bem mais brando do que eu imaginava. Aliás, é uma convergindo para a opinião de políticos, né? Que não são especialistas no tema. Então, se eu acho possível acelerar, se eu acho possível que esse Banco Central irá acelerar, eu acho sim, não acho desprezível a possibilidade, não. Eles escreveram, deixaram a porta entreaberta para acelerar esse ritmo para 75 na próxima reunião, estabeleceram algumas condições, estabeleceram isso de maneira subjetiva, né? Então, adjetivaram ali, tivemos uma surpresa substantiva, se for maravilhosa, essas coisas, se for, eles iam cortar. Então, assim, fica o quanto
seria suficiente numa surpresa de serviços para que justificasse uma aceleração. Eu tenho grande dúvida de que os diretores recém-indicados, que têm esse perfil mais dovish, irão manter o ritmo de corte de 50. Na minha aposta, eles vão acelerar. Resta saber se o diretor, o voto de Minerva, né, o presidente do Banco Central, que foi o Minerva no último, vai fazer esse movimento para 75 bips, ou se algum outro diretor que estava mais rock na última reunião fará esse movimento, porque eu acho que já tem um grupo dividido para 75 com 50. Agora, se eles deveriam, eu sinceramente avalio que não. Entretanto, com a inflação corrente mostrando uma dinâmica do jeito que está mostrando, ainda que as expectativas estejam desancoradas, ainda que os núcleos estejam pressionados, né, o 12 meses, conforme o próprio RCN pontuou, de serviços, está em 6%, supra 5%, né, então não daria para começar um corte tão benigno assim, baseado em alimentação e administrados. Mas, se eles iniciaram, agora já tem um perfil muito amplamente definido, o que deve se intensificar no início do ano que vem. Aliás, ninguém tem dúvida de que o corte será mais longo do que se pensava inicialmente. Resta saber se nós teremos uma aceleração para 75 bips ainda nesse semestre, né, no final desse ano. Eu, sinceramente, avalio que tudo vai caminhando para isso, ainda que não tenha colocado isso no call, porque minha matemática, infelizmente, não permite. Mas eles vão caminhando para isso, sim. Estaria ainda nesse contexto, né? Na sua opinião, como é que esse resultado fez uma leitura compatível ao corte de 0,5 ponto percentual no resultado da Selic? E como que os impostos federais sobre a gasolina impactaram na aceleração da inflação de julho? Então, foi o grande responsável, né? No final das contas. A queda de administrados foi o grande responsável, alimentos foi grande responsável por essa taxa pequenininha, né, de 0,12%. Para se ter uma ideia, para atingirmos o 12 meses aí ao redor de 3%, a gente vai precisar de 0,27, mais ou menos. Então 12 de fato é uma taxa branda. Se esse 0,50, se o corte de 0,50, se o IPCA de hoje foi compatível com o corte de 0,50, é difícil a gente pontuar assim tão precisamente, porque a política monetária opera em defasagem, né? E o corte de 50, ele não vem baseado na inflação corrente, ou pelo menos não deveria, né? Deveria preponderar o peso da inflação, da expectativa de inflação lá adiante, né? Então, assim, se o corte é compatível com esse IPCA, eu vou dizer que sim, né? No final das contas, os agentes foram surpreendidos em serviços para baixo, mas, enfim, avaliar esse cruzamento de inflação corrente com a política monetária corrente, eu brinco com os meus amigos que se o juro subir 1 milhão% hoje, a inflação do mês seguinte ela não vai cair 10%. Não, ela vai continuar o curso normal dela. É muito provável que isso venha a surtir efeito só daqui 6 meses, mesmo com um choque de juro tão grande como a gente está em perspectiva, né? Nesse exemplo que eu dei aqui para você. Então, assim, esse corte de 0,50 eu acho ruim, porque nós temos um problema inflacionário, a inflação está muito elevada, a inflação penaliza o pobre, aliás, sobremaneira, né? A inflação é o dragão que penaliza a toda a nação, mas principalmente o mais pobre que tem menos mobilidade orçamentária. Ele precisa gastar com itens de subsistência, né? Com alimentação, com higiene pessoal, esse que me surpreendeu para cima hoje. O paupérrimo ele não tem alternativa, né? Com moradia, né? O rico que tem ali, ele compra alimento, mas pode substituir, ele pode empenhar um pouquinho mais de recurso para comprar o alimento, ele pode fazer uma alteração no seu orçamento. Então, assim, repare, o pobre ele é um pouquinho não, ele é muito mais engessado e acaba sofrendo muito com leniência inflacionária. E o Banco Central começa a cortar os juros
mesmo com a inflação bem fora da meta, principalmente para horizontes mais dilatados, como 2026, são 50 bips para cima. E um fiscal que ainda não se amarrou. Enfim, já cortou, não tem. Agora Inês é morta, né? É como dizem. Então a gente já está discutindo se o ritmo vai ser de corte de 50 ou de 75 pontos, algo que denotaria, né? O que pelo menos antigamente precisaria denotar uma certeza grande para onde é que essa taxa terminal de juros estaria. Hoje nós estamos com o final de 2023 em 11,75%. São cortes de 50 até o final do ano. Entretanto, como eu disse, a possibilidade crescente de um corte de 75 pode fazer com que a gente ache uma taxa terminal nesse ano, né, pelo menos o final desse ano, terminando aí em patamares inferiores a esse 11,75. Contudo, nós deixamos a taxa terminal efetiva lá em meados de 2024 em 9%. Esse 9% é exatamente em cima do juro neutro. Juro neutro, para quem não sabe, é aquele juro no qual você não tem nem aceleração, nem desaceleração da inflação. E nós estimamos nominalmente ali ao redor de 9% em meados do ano que vem. Ainda assim, é algo que é agressivo mediante a sinalização que a autoridade vem mostrando, mesmo com esse perfil que foi pontuado como mais conservador da minha parte. Ô, Ettore, eu queria, você levantou uma lebre ali, eu queria aproveitar essas duas percepções, né? Você falou, o fiscal, né? E aí falou, bom, Inês é morta, e esse seu perfil conservador. Porque na última ata, né, foi dado muito menos tinta, né? Foi carregada muito menos tinta nessa questão, né? Que ainda também não está resolvida. Olhando daqui para frente, né? Você acha que essas questões serão resolvidas nesse ano ainda, ou de repente até outubro, né, como era uma primeira percepção ali, ou como já foi algumas vezes falado, mas ainda tem alguns entraves, seja a questão da reforma tributária, seja a questão do arcabouço, que ainda não está muito bem definido, tem a lei orçamentária que precisa ser enviada, mas ela está nas bases do teto de gastos, ela tem que ser modificada depois se o arcabouço fiscal, enfim, parece que o cenário está um tanto quanto nebuloso para saber exatamente o que vai sair lá na frente. Isso te deixa um pouco mais receoso também, e nesse perfil um pouco mais conservador. Como que está a percepção para essa situação, agora que o Banco Central também tirou um pouco de tinta desse assunto, mas ainda traz, né, uma certa preocupação? Eu sigo extremamente preocupado com o fiscal, inclusive esse tem sido o tema no qual eu tenho depositado grande parte da minha atenção nos últimos dias, porque eu estou preocupado e o ministro parece que não. Então, eu não estou enxergando alguma coisa que o ministro da Fazenda está enxergando. E isso não pode ocorrer. Eu tenho que buscar exatamente explicações, né? A ministra Simone Tebet do Planejamento diz que o Haddad tem 8 cartas na manga para fechar essa conta de fiscal para 2024. Eu tenho grande reticência com relação àquele zero, né? A perspectiva que está no arcabouço é que 2024 terminará com zero de déficit primário, né? Ou seja, não terá déficit primário. O Brasil vai gastar exatamente aquilo que ele arrecada, e eu não sei de onde virá tal arrecadação, tenho dificuldade de enxergar isso. O arcabouço, ele traz uma perspectiva que nós teremos uma regra, mas sem punições, com todos aqueles problemas que ele já tinha, mesmo no vai e vem que ele teve entre o legislativo, ele não é uma regra suficientemente satisfatória a fim de trazer benefícios de ancoragem no curtíssimo prazo. A reforma tributária, ela vai começar, vamos supor que o Senado aprove tudo que esteja na Câmara ainda esse mês e promulgue, seja promulgada a emenda à Constituição. Legal, vai ser um ganho maravilhoso, vai ser um ambiente de otimismo maravilhoso. Contudo, os benefícios dessa reorganização tributária começarão a ter efetividade apenas a partir de 2027, com transição até 2033. Então, assim, repare, só a partir de 2034 que nós estaremos falando de uma nova base tributária, a fim de trazer ganhos de produtividade. Até então, a gente vai estar falando de um efeito grande de expectativa de um país, de uma preparação para um país que vai mudar
tributariamente o seu perfil. Então, assim, tem algumas coisas de curtíssimo prazo, né, que para fechar essa conta, né, algo que eu estimo ao redor entre 50 e 100 bilhões de reais, que precisa sair de algum lugar. Eu já considero na minha conta o voto de qualidade do CARF, já considero na conta diversos outros aspectos pontuais que o ministro disse que precisam ser acolhidos e que medidas que já foram tomadas a fim de incrementar a receita, mas ainda faltam esses 50 a 100 bilhões para fechar a conta, para que possa convergir exatamente para aquela meta que eles colocaram de que não ocorrerá déficit em 2024. Aliás, diga-se de passagem, o próprio relator do orçamento, Danilo Fortes, disse, independentemente se passar arcabouço ou não passar, ano que vem eles vão ter que trabalhar com uma revisão de meta, porque esse não déficit, né, esse resultado zero do primário, parece pouco factível. Então, eu sigo reticente com relação ao fiscal, sigo me debruçando em reservas internacionais, de onde é que podem vir esses recursos adicionais de curtíssimo prazo, uma criação eventual de um fundo soberano, ou um ingresso gigantesco de recursos verdes para o Brasil. Infelizmente, ainda não estou encontrando, ainda não sei quais são as 8 cartas na manga que o ministro Haddad aparentemente tem, segundo Simone Tebet. Nenhuma dessas cartas envolve corte de gastos, né, Tori? Pelo menos não fica muito claro. Quando a gente vê algumas declarações, é sempre no sentido de aumentar. Tem PAC, tem incentivos, né? Tem algumas outras medidas mais parafiscais ali, ou seja, tudo no sentido de aumentar, nada de reduzir. E até ficou de fora a reforma administrativa. Olha, só vamos conversar depois para os novos entrantes no cenário, né, do funcionalismo. Enfim, essa situação de cortar, né, acaba não sendo um perfil. E isso também acaba colocando uma certa reticência nessa perspectiva de finalizar o ano que vem com zero déficit. Então, se houver a possibilidade de cortar, chega nesse número, e aí onde, né, na sua visão? O principal problema do arcabouço é exatamente esse. A gente tem uma certeza de que as despesas vão crescer 0,6% em termos reais por ano. Só que a gente não sabe de onde vem essa receita. Então, o problema do arcabouço é exatamente esse: ampliar a dependência da arrecadação, que a gente, para que seja de maneira perene, precisa ser uma arrecadação recorrente, não dá para ser, vendi minha Elba, ganhei 50 reais, ganhei, sei lá, 5 mil reais, agora eu posso comer fora de um restaurante para sempre. Não é verdade. E, além disso, o orçamento, apesar de ser a parte do executivo que o faça, né, que o coloque em prática, a gente não pode esquecer que isso está dentro do legislativo. E lá dentro tem algumas iniciativas para ampliação de despesas, como, por exemplo, com relação à eleição do ano que vem, cujo fundo eleitoral, o Fernando Haddad disse que teria um limite ali ao redor de 5 bilhões de reais, e o relator da peça do orçamento já diz que deverá ocorrer uma flexibilização, ou seja, se vai ocorrer uma flexibilização, a perspectiva é que no mínimo sejam 5 bilhões gastos em eleições municipais, que é só para prefeito e vereador. O que esperar da eleição de 2026? Né? Então, assim, repare, é um desenho orçamentário que o dispêndio ele vem com muita força, mas a arrecadação, principalmente de maneira recorrente, que torna o orçamento sustentável, ela não tem uma perspectiva tão boa. E aí ficam com essas cartas na manga, né? Carta na manga, quando a gente vai jogar, é um jogo explícito, né? Não é um mágico, né? Espero que não seja de mágica, mais uma vez. Tori, a gente viu aí o deputado Zeca Disseu falando que tirou da discussão ali a taxação a milionários, né? Essa semana, inclusive, ele deu essa declaração. Isso estava na pauta junto com o fim do FDO ali, do JCP. O mercado fica mais tranquilo com essa sinalização? Não. Na verdade, não. É mais uma fonte de arrecadação que se escasseia, né? Repare,
No caso, o mercado, ainda que tenham muitos milionários, né, muitos ricos, né, a avaliação nossa dentro do research, dentro do departamento econômico, vem pela sustentabilidade da nação. Não existe uma nação no qual milionários eles vivem em ampla segurança, gozando da máxima qualidade de vida, enquanto grande parte da população vai à míngua, né? Então, é necessário que o desenvolvimento da nação seja sustentável, que mude-se de patamar, ainda que tenha um abismo gigante entre o pobre e o bilionário, a gente está falando em uma qualidade de vida no qual o pobre seja alçado por uns patamares considerados dignos, né? É esse o desenvolvimento. E grande parte da população está nessa faixa de renda mais baixa, né? Então, repare, a gente precisa, de fato, incrementar, desenvolver para que a nação tenha sustentabilidade de crescimento. Então, não taxar os ricos é apenas uma fonte de receita que acabou, mais uma vez, sendo colocada de lado, de escanteio. A gente precisa saber de onde virá isso, né? O que não se busca no mercado financeiro são más alocações de recursos, né? Então, fazer uma sobretaxação em setores específicos que vão ser lesados e vão dificultar o crescimento. Então, assim, eu acho que está todo mundo buscando o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento contínuo da nação, porque não se faz milionários, né, em países no qual a desigualdade é gigantesca. Você faz um número muito estrito, né, de milionários. A brincadeira de que o único jeito de você se tornar milionário num país que está empobrecendo é se você era bilionário, ou seja, só caindo. Sensacional, Ettore. Ettore, falando de mercado agora, né, a gente tem visto a curva de juros cedendo, né, hoje também por conta de IPCA, também por conta de expectativa de corte mais de juros ali do Banco Central. Vários prêmios já foram queimados aí ao longo desses tempos por conta dessa expectativa. E é interessante, né, porque em agosto, pelo menos até hoje a Bolsa está subindo, mas agosto só caiu o Ibovespa, quando se esperava que depois, na realização ali, né, do corte de juros, a gente tivesse um apetite um pouco maior, um ânimo um pouco maior. Você vê que os prêmios já foram queimados, você vê que o rally que a gente viu acabou esfriando um pouco o ímpeto dos investidores, talvez a gente tenha esse momento mais lateral, esse movimento de menos ímpeto dos investidores, justamente porque a gente já viveu esse rally, a gente já viu esses prêmios queimando, ou daqui para frente a gente pode ver uma redução um pouco maior, um fechamento um pouco mais de curva, que acabe beneficiando alguns setores mais sensíveis? Se você reparar na curva, a âncora da curva é exatamente o ano de 2026. 26 que pode vir a ser o ponto de virada no tocante ao ciclo eleitoral, mas também no tocante à perspectiva dos indicados para o Banco Central e, consequentemente, para a condução de juros. Fora isso, você pode ter uma nova perspectiva fiscal com a virada do ciclo eleitoral. Fora isso, então, assim, isso é o estrutural no desenho. Já está no ponto de mínimo ali na âncora de 26, pode ser que rompa isso mediante uma sinalização mais intensa da autoridade monetária. Não acho que vem, como eu disse, o 9 é o juro neutro. A partir desse patamar, você entra num período de estímulo, né, numa faixa de estímulo da economia, ou seja, vai acelerar ainda mais a inflação, o que significa, e uma inflação que já não está na meta para cima. Então, pode ser que supere ainda mais e a gente começa a orbitar com um percentual de inflação muito maior. Mas vale salientar, e eu gostaria de pontuar aqui, sem entrar em polêmica, tem uma empresa que está sangrando aí em prol dessa inflação, e essa empresa se chama Petrobras. Sim, sim. A gente calcula o preço da defasagem da gasolina, ou seja, quanto que a gasolina deveria ter o preço praticado se seguisse os patamares internacionais. E a gente está falando ali ao redor de 25% para baixo. A Petrobras ela não reajustou mais o preço para baixo, mas os custos ali, né, o preço do petróleo
custo de oportunidade dela de vender esse petróleo num preço mais caro para fora e poder reaplicar o investimento, ou fazer o que ela quiser fazer com o recurso, isso ficou para trás. Então, 25% abaixo, isso significa que a inflação em si, ela está controlada, ela está represada, vamos usar um termo, vamos ressuscitar o termo represado, em pelo menos 50 pontos, né? 50 a 60 pontos. Então, o que a gente está falando hoje, numa perspectiva, pelo menos aqui na casa, de que o IPCA vai terminar 2023 a 4,8, a conta deveria jogar para 5,4, 5,3, 5,4. Por quê? Quem está matando no peito 50, 60 bips de inflação é a Petrobras. E aí, a Petrobras, como grande representante, ali grande parte do índice está dentro dela, do Ibovespa, né? Aí você não consegue ter uma super performance mesmo com o juro ancorado ali no 9%, como eu disse anteriormente. Ué, Tori, você falou sem entrar em polêmica, também não quero entrar em polêmica, mas olhando para o gráfico de Petrobras, o investidor está buscando a companhia, mesmo quando você falou, poxa, tem uma empresa que está sangrando, sustentando essa inflação aí, esse nível de inflação. O que o investidor está olhando que de repente a gente não está, né? Por que essa procura se a empresa está nesse momento, né? Será que está na iminência de repassar esse combustível? E aí, se repassa, é bom para a empresa, ruim para a inflação, mas eu estou tentando entender a conjuntura, né? Porque todo mundo fala, ó, a empresa está sofrendo, a empresa está tendo problema, e a procura continua alta, né? Não é meio discrepante, né, essa movimentação? Só é discrepante se a gente considerar o mesmo prazo, né? Porque, como eu disse, eu estou falando aqui, a empresa ela está sangrando. Legal, mas ela tem caixa. Ela tem uma governança que foi deixada gigantesca. Então, assim, ela tem institucionalidade. Não vai ser agora que ela vai sofrer. Pode ser que ela performe ainda muito bem, mas não se trata de algo sustentável. E é aí que eu falo assim, olha, essa política fiscal não está sustentável. A política, então, assim, sustentável no sentido de o Brasil ele não vai se desenvolver mediante especificamente as políticas que eu pontuei no tocante ao fiscal, no tocante à Petrobras. O investidor ele pode estar buscando ali algum retorno de curto prazo, ou assim, de menor prazo do que essa conta que vai chegar. Não custa lembrar que em outros momentos no qual a Petrobras também teve ali esse preço fixado, né, esse patamar de preço de combustível fixado, ela foi indo. Só que chegou num momento no qual não deu mais tempo, né, não deu mais para segurar, teve que soltar o preço dos combustíveis e nós vimos um repique inflacionário gigantesco nessa esteira, né? Quem estava vivo aí, acho que imagino que todos que estejam assistindo estavam vivos ali no início da década passada, né? Viram isso ocorrer, um represamento de preço, aí a hora que foi queimando caixa da instituição, até que isso rompeu e virou um grande processo inflacionário. Então, quando eu digo assim, não é algo que é algo que sangra, é algo que não é sustentável, eu estou visando, de fato, o desenvolvimento. Para investidores de curtíssimo prazo, pode ser uma ótima oportunidade, aí eu deixo isso para os analistas grafistas, como é que, ponto de entrada, olha, tem aqui um ponto de saída bom, mas se a gente reparar, nesses períodos assim, a Bolsa ela oscila dentro de uma faixa. Até foi um estudo aqui que permita-me fazer um jabá, né? Foi um estudo que o Pedro Serra, nosso head de Equity Research aqui na Ativa Investimentos, fez um estudo mostrando que períodos no qual a gente tem um comportamento de juro como o que a gente está vendo agora, o Ibov ele faz uma oscilação, ele busca uma banda lateral que, para esse ciclo agora, vai entre 115 até 120, mais ou menos. Mas, de fato, a gente vê um momento no qual melhora, mas realiza o lucro, ela volta a tomar, porque é uma política que os investidores de longo prazo, aqueles que estou visando dividendo, quero comprar umas ações aqui para deixar para os meus filhos,
os investidores de longo prazo acabam evitando um pouquinho, pelo menos os mais avessos a risco. Perfeito. Ettore, quero agradecer sua participação, sempre muito bom esse papo aqui contigo, volte sempre. Boa sexta, bom fim de semana para você. Muito obrigado pelo convite, um bom final de semana para vocês e para os espectadores. Valeu. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. A gente estava falando sobre Petrobras aqui, só para trazer a percepção de hoje, né? A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis atualizou a defasagem, está um pouco menor em relação a ontem, tá? 80 centavos ou 25% em relação à gasolina praticada no cenário internacional, essa defasagem nos polos da Petrobras, e 28% ou R$ 1,18 em relação ao diesel. Isso é a defasagem, a Petrobras teria que elevar a gasolina em 80 centavos, elevar o diesel em R$ 1,18 para chegar na paridade internacional nos preços praticados lá fora. No entanto, como a gente estava falando aqui com o Ettore também, Petrobras engata o quinto pregão consecutivo de alta, nesse momento sendo negociada a R$ 30,99, 1,18% de alta em Petri 4, Petri 3, 1,55, R$ 33,97, as ações da Petrobras se valorizando nessa sexta-feira, também ajudando a dar uma sustentada na alta do Ibovespa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí vem ele. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça a festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas
todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC News ao vivo, 11 horas e 19 minutos. A EQI Investimentos está promovendo em Balneário Camboriú mais uma edição da Money Week, trazendo grandes nomes do mercado financeiro. Quem está acompanhando tudo, direto e ao vivo de lá, é o repórter Gabriel Monteiro. Muito bom dia, Gabriel Monteiro. Quais os destaques desse dia de Money Week aí em Camboriú? Bom dia, bem-vindo aqui à BMC News. Agradeço imensamente, Felipe Nascimento. Um ótimo dia para você que está tocando o jornal ali do estúdio, trazendo as principais informações do dia. Aqui o evento é realmente muito grande, muita coisa acontecendo. Nós já trouxemos outras edições, afinal essa é a 9ª edição do Money Week, mas essa é especial. Nós estamos aqui agora virando a chave, abrindo a sua própria corretora, com planos de bancos digitais e outros serviços financeiros, então aqui realmente dando um passo a mais, um passo à frente. E agora nós temos a Money Week, que é um evento muito grande aqui em Balneário Camboriú. Primeira vez que o evento é promovido aqui na cidade e é super interessante perceber esse contato direto dos assessores, dos gestores e também dos investidores com temas da atualidade. Afinal, nós já tivemos painéis aqui com a participação de Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, falando um pouco sobre cenário fiscal, trazendo perspectiva sobre a reforma tributária, sempre trazendo um tom um pouco mais analítico, tentando dar qualidade à informação que chega naturalmente todos os dias aos investidores. Por aqui devem passar mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas são esperadas para o evento, que é presencial, mas está sendo todo documentado, arquivado, gravado e será transmitido de forma online e totalmente gratuita entre os dias 14 e 17 de agosto. Então, muita coisa sendo produzida por aqui, são 50 palestrantes, mais de 12 horas de conteúdo, 3 painéis consecutivos, aqui nós temos um atrás do outro e nós temos 3 palcos também simultâneos. Então, se você não se identifica com um determinado tema, tem outro painel ali sendo produzido, outro assunto sendo discutido, tem um estúdio de podcast, de produção ao vivo aqui, de conteúdo também para os investidores. Realmente muita coisa que está sendo trazida aqui pela EQI a essa edição da Money Week. Lembrando, 9ª edição, primeira em Balneário Camboriú, e totalmente gratuita, transmitida online entre os dias 14 e 17 de agosto. Para você que quer ter um panorama de todos os participantes, todos os grandes nomes, que realmente são muito grandes, que estarão presentes aqui no estúdio e no evento como um todo, é só, claro, acessar o site da Money Week, o site da EQI Investimentos. Nós temos um link fixado aqui na descrição do nosso YouTube, então fique à vontade para visitar o site, se inscrever gratuitamente, acompanhar os 4 dias de evento e, claro, perceber ali nestes grandes nomes talvez algumas oportunidades de melhorar as suas estratégias de investimento. Todos os investidores, todos os perfis são muito bem-vindos aqui na EQI. Nós já conversamos com investidores novatos que estão começando a montar o seu portfólio de investimentos e até aqueles mais experientes que buscam por cada vez mais educação, mais informações e, claro, por apurar as suas estratégias de investimento. Então, o Money Week está acontecendo agora presencial, ao vivo, mas gravado e transmitido gratuitamente, como eu mencionei aí, nos próximos dias, na próxima semana. Felipe. Maravilha, Gabriel Monteiro. Obrigado pelas informações. Você volta aí ao longo da nossa programação com mais destaques direto da EQI, direto desse evento sensacional, Money Week, que está acontecendo lá em Balneário Camboriú. Inclusive tem um QR Code na tela para você fazer
a sua inscrição e poder acompanhar gratuitamente online entre os dias 14 e 17 de agosto, portanto, na semana que vem, esse evento Money Week com grandes nomes do mercado financeiro e da educação financeira também, inclusive um dos painéis mediado pela apresentadora Paula Moraes aqui da BMC News, justamente por isso estamos todos nós aqui, Isabela Takaki e eu, nessa sexta-feira, Paula Moraes, Gabriel Monteiro, toda a equipe, né, muitos participantes da equipe da BMC, todo mundo lá em Camboriú. Portanto, fique à vontade para escanear o QR Code ou também acessar o site que está fixado no nosso YouTube, também no nosso portal bmcnews.com.br e faça a sua inscrição. 11 horas 24 minutos, deixa eu dar uma olhada como que está o mercado financeiro, perdeu um pouco, né, aquele ímpeto inicial, chegou a subir 0,5%, 0,6%, ganhou 119 mil pontos ao longo desse início de pregão e agora voltou aos 118 mil pontos, subindo 0,25% nesse momento, mas ainda no patamar positivo. É aquilo que a gente vinha falando ao longo do começo desse pregão, né? A exemplo do que aconteceu ontem, quando o Ibovespa teve um dia praticamente inteiro de otimismo, né? Ficando no patamar positivo ao longo de todo o pregão, e aí vai chegando no final do pregão, vão chegando algumas informações, vão chegando algumas notícias, principalmente vindas lá dos dirigentes do Federal Reserve, e aí o Ibovespa começou a ficar um pouco mais no patamar negativo, com um cenário mais de cautela. Talvez isso possa acontecer hoje, não é o que o investidor quer ver, obviamente, o Ibovespa num patamar positivo, revertendo, né, esses 8 dias consecutivos de queda, justamente porque ainda não houve elevação do Ibovespa nesse mês de agosto. É um movimento considerado por muitos economistas, muitos analistas, um movimento natural, depois de 4 meses consecutivos de alta no Ibovespa, uma realização natural ali do Ibovespa, mesmo assim, como o próprio Ettore trouxe, né, nesse ciclo de corte de juros, ou pelo menos nesse início de ciclo de corte de juros, o range ali do Ibovespa está entre 115, 120 mil pontos, 113, 120 mil pontos, como o Ettore disse, que o Pedro Serra, o chefe de análise, né, de ações do Equity Research, lá da Ativa, trouxe nesse estudo, muito importante. E quem é que está se destacando, eu quero trazer aqui, que é a Yduqs, né? Yduqs subindo 10,32%, uma alta bastante importante, uma alta muito forte nesse pregão, pós-resultado. E é interessante também que num pregão pós-resultado, a Via também está subindo 6% nesse momento, a Via trazendo aqui uma perspectiva de bastante alta, né? Sabesp também trouxe resultado e subindo 4,80 neste momento. São as empresas que acabam se destacando nesse pregão de sexta-feira, as empresas que acabam se destacando depois dos resultados. Falando em resultados, né, semana bastante importante, mais de 140 empresas divulgando seus números, inclusive tem hoje, depois do fechamento do pregão, e aí na semana que vem encerra essa temporada de resultados e aí a gente começa já a pensar na próxima temporada do terceiro trimestre. Afinal, estamos aí, né, já no meio praticamente de agosto, onde o primeiro mês do segundo trimestre já foi julho, depois agosto, setembro fechou, depois começam a temporada de resultados novamente. Isabela Takaki tem mais notícias, mais informações aí pra gente nessa sexta-feira, que a gente está acompanhando muito de perto todas as movimentações do mercado, né, Isa? Exatamente, Felipe Nascimento, está acontecendo neste momento o lançamento do PAC lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o lançamento que começou às 10 horas da manhã. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está participando, ele que fez aí esse lançamento aí, que começou às 10 horas. Novo PAC, lembrando, chega a 1,7 bilhão de reais com verba do governo e setor privado também. E agora há pouco, quem falou foi o Rui Costa. Ele afirmou que o novo PAC prevê a geração de 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhão de empregos indiretos. A gente está vendo aí, então, o lançamento que está acontecendo neste momento
lá no Rio de Janeiro. O presidente Lula já falou, Rui Costa, acho que é ele que está falando neste momento, né, falando que o novo PAC tem como meta ali dar banda larga ali para 100% das escolas até 2026. Esse que é um dos grandes destaques aí do noticiário nesta sexta-feira e um dos carros-chefes aí das gestões petistas no passado. O novo plano indica 371 bilhões de reais em investimentos públicos pelo orçamento da União até o ano de 2026. Dentro do pacote, o governo também incluiu financiamento de bancos públicos, investimentos de concessões e PPs, PPPs, que é a parceria público-privadas ali, federais, investimentos de estatais, sobretudo da Petrobras. Com esses recursos, a cifra total prevista é de 1,7 trilhão de reais até 2026. Eis a divisão. Será o seguinte: Orçamento Geral da União, 371 bilhões de reais, empresas estatais, 343 bilhões de reais, financiamentos, 362 bilhões de reais, e setor privado e concessões e também parcerias público-privadas, 612 bilhões de reais. O total, 1,4 trilhão de reais devem ser aplicados até 2026 e outros 300 bilhões de reais depois do final do mandato atual de Lula. E essa primeira nova etapa aí do PAC vai ser composta por empreendimentos que foram indicados por ministérios e governadores. A segunda fase vai começar no mês de setembro, no mês que vem, com uma seleção pública ali para estados e municípios indicarem projetos estratégicos que podem ser inseridos no plano. O programa é dividido em 9 eixos de investimento ali, com os seguintes valores totais de investimentos públicos privados, né? Vai ser dividido em transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, inovação para a indústria da defesa, educação, ciência e tecnologia e saúde. Então, essa é a divisão aí, esses 9 eixos do investimento desse programa. Então, neste momento, né, como a gente trouxe, temos aí várias falas de políticos que participam, né, prefeitos, governadores. A gente vê agora a imagem de Dilma Rousseff, que está ali também na primeira fileira ao lado do governador do Rio de Janeiro, participando deste lançamento do PAC. Rui Costa falou agora há pouco mais sobre este programa e a gente vai seguir acompanhando, então, todos os detalhes aí do lançamento do programa de aceleração. Tá certo, Isa. A gente segue acompanhando qualquer movimentação um pouco mais enfática lá no Rio de Janeiro por parte do presidente Lula ou de outros ministros, né? Informações em cima do lance. Para a gente continuar a repercussão da movimentação do mercado, desse cenário todo que a gente está vendo hoje, já quero chamar nosso próximo convidado, Pedro Paulo Silveira, economista, está sempre aqui com a gente. Pedro, seja muito bem-vindo, viu? Prazer falar contigo nessa sexta-feira. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pedro, a gente está vendo, né, essa movimentação do Ibovespa hoje tentando dar uma respirada, né? Tentando um movimento de alta depois de 8 pregões consecutivos. Não coincidentemente, esses pregões consecutivos de queda mostraram ali a saída do investidor estrangeiro. Muitas retiradas de investimento estrangeiro aqui do Brasil, né? Cerca de 6 bilhões aí nesse mês de agosto. Queria saber sua visão, né? O Brasil está menos atrativo, o carry trade está menos atrativo. Como é que está essa situação na sua visão? O que a gente pode esperar, né, desse movimento todo de retirada de dinheiro estrangeiro aqui do Brasil? Bom, a retirada que eu vi foi de bolsa, né? Saiu 5 bi nesse mês, por enquanto. É uma parcela significativa, mas não dá para dizer a causa exata disso. Bateu 120 mil pontos, é uma barreira psicológica importante. Eu acho que lá fora o mercado também, de ações, também entrou num ciclo de ajuste. Chega ali perto dos 4.500, o S&P começa a dar uma tremida. Eu acho que gringo resolveu dar uma realizada e botou no bolso uma parte do lucro que teve nesse ano. Porque foi gringo que colocou dinheiro antes da alta, foi ele que fez a alta. O local estava saindo, o gringo tomando. Agora inverteu. O gringo está saindo e o local
está colocando um pouco daquilo que ele tirou. Bom, eu acho que foi isso. Nós não tivemos uma razão estrutural para isso. No carry-over, eu acho que que faz sentido pensar numa redução das posições vendidas dos gringos para aproveitar o juro local e a arbitragem, e as possíveis arbitragens contra o juro brasileiro e o real, por conta da queda da taxa Selic e por conta da alta do juro de 10 anos. Acho que é muito mais por conta da alta do juro de 10 anos do que por qualquer outra questão. Mas, veja, não é nenhuma sangria desatada. Hoje mesmo o dólar está lá, 4,90, está largado, não teve absolutamente nada de muito relevante. Acho que nós estamos naquela fase bastante chata do mercado, na qual as pessoas dizem, olha, eu estou meio de fora por enquanto, vão aguardar mais coisas acontecerem. Tivemos notícia boa hoje com a inflação veio muito bem, mas não tem ninguém querendo colocar mais dinheiro na mesa para fazer apostas. Eu acho que a gente vai ficar assim mais algumas semanas. Por que isso, Pedro? Eu estava até tentando entender, né? Poxa, não tem ninguém querendo colocar dinheiro na mesa, sendo que o Banco Central começou, né, um movimento que já era esperado de cortar juros, a inflação está dentro do esperado, não tem nenhuma movimentação tão fora, né, do que já era esperado. Essa reação aí ficou para depois, ficou só na promessa, porque evidentemente teve um rally, né? Teve uma procura, teve um despertar ali, né? Mas ficou na promessa, a gente não tem mais essa percepção de que pode ir mais para frente enquanto não tiver evento novo? Ou que evento novo poderia ser esse para trazer de novo a atenção? Eu acho que vão começar lá fora primeiro. Lá fora precisa ter uma definição clara, né? O Fed ele jogou os dados em cima da mesa e colocou as mãos para trás e está com as mãos fora, está esperando o jogo ser resolvido. Ele está dizendo, invariavelmente, há 3, 4 reuniões, que ele vai tomar decisões em função dos números que saíram. Ele não consegue hoje estabelecer uma previsão sobre o que vai acontecer nas próximas semanas. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 4 semanas, quando ele vai se reunir de novo para decidir sobre a taxa de juros. Ele prefere falar, estou fora, eu vou decidir lá no dia, contra a minha vontade, com uma arma apontada na minha cabeça. Porque eu não tenho certeza se a inflação está em desaceleração contínua rumo à meta, eu não sei se a gente está numa recessão, eu não sei se a gente está superaquecido. O Banco Central americano, que é uma seleção, com certeza, dos mais talentosos PhDs da América, quiçá do mundo, não sabe, nós vamos saber, né? Então é difícil. Falando em Brasil, Brasília tirou umas férias, né? Brasília viajou com o Safadão no navio, o Brasil dançou bastante, comeu, bebeu, descansou. Agora o Brasil se reuniu de novo para decidir o que vai fazer em relação à reforma tributária e o arcabouço fiscal, que são peças importantíssimas para definir o futuro da economia, né? Ficou tudo parado. Então, eu não vejo por que, com tanta indefinição lá fora, o investidor aqui teria que ficar tão afobado para jogar todo o dinheiro do mundo em grandes apostas. Eu acho que a situação do juro ainda é muito confortável para o investidor, a gente tem um retorno muito positivo ainda de juro, a inflação cadente, a taxa de juros lá em cima, ele te dá tranquilidade para esperar a Bolsa se decidir. Se o gringo pegou a Bolsa de 106 a 120, eu acho que o local deve estar pensando assim, vamos esperar um pouco mais. A hora que sair a reforma tributária, a hora que sair o arcabouço fiscal, nós começarmos a ver os efeitos práticos disso sobre a economia, a hora que o governo se assentar, mostrar realmente que não vai fazer nenhuma grande aventura
na economia, nenhuma grande aventura em outro campo, aí eu acho que as coisas começam a andar. Acho que não demora, não. Eu acho que setembro, outubro, a gente deve ver algumas definições, seja lá fora, seja aqui. Até lá a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Já foi pior. A gente já foi objeto de colocar. Nós já fomos aqui o país onde se colocou no mercado a placa de é o mês do cachorro louco para agosto.